aproximar mais dele. Então, quanto mais a gente ora, mais próximos de Deus nós estamos, mais poder de Deus nós estamos, mais nós paramos de olhar para os problemas e olhamos para o Senhor. Então, já falamos com Ele, já louvamos ao Senhor, porque também quando nós louvamos, às vezes a gente não consegue orar, tem momentos que a gente não consegue falar, né, com o Senhor, mas quando a gente louva o Senhor, é como se a gente estivesse também fazendo uma oração. Quando a gente louva o Senhor de todo o nosso coração, Ele também atende, né? Então nós já fizemos isso, já oramos, já louvamos, e agora nós vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Então, assim, toda vez que a gente tem o desafio de trazer uma palavra, uma reflexão, é dependência mesmo do Senhor, porque de nós mesmos nós não temos nada a oferecer, né? Mas a gente sempre tem que se colocar nas mãos do Senhor como um instrumento, como um vaso mesmo, né, de barro nas mãos do oleiro, para que Ele venha fazer e falar através de nós. Então vamos mais uma vez orarmos, só pedir para que o Senhor esteja direcionando tudo de acordo com a vontade dEle. Pai, nós já te adoramos, ó Deus, já declaramos quão grande Tu és. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Nesse momento, ó Deus, que o Senhor vai falar conosco. O Senhor já tem falado conosco, mas agora, enfaticamente pela Tua palavra, que o Senhor venha usar minha vida, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos. Que não seja o meu querer, que não seja a minha fala, mas que seja o Senhor falando através de mim, ó Deus, que essa palavra chegue ao coração de cada um aqui, de acordo com as suas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, nós estamos falando há um tempo já sobre caravana, né? Sobre esse trabalho tão assim magnífico que vai acontecer. Até quando a gente estava orando sobre isso agorinha, a gente estava pedindo ali no nosso grupo de oração para que o Senhor nos prepare, porque a gente nunca teve um trabalho com essa magnitude aqui, né? Então, às vezes, assim, são tantas bênçãos, tantas coisas juntas, que a gente fica até, Senhor, né? Como fazer, como proceder? Mas a gente sabe que tudo tem um propósito do Senhor, né? Ele já tinha preparado isso aqui há muito tempo, Ele já tinha planejado. E nós, como servos dEle, nós queremos nos colocar à disposição, né? Senhor, nos direciona. Nós estamos fazendo a nossa parte de acordo com aquilo que a gente tem condições, né? Mas é o Senhor quem vai agir no nosso meio, é o Senhor que vai curar, é o Senhor que vai restaurar, é o Senhor que vai salvar. E nós queremos só servi-lo. Então é um momento de serviço, né, da igreja à comunidade. E recentemente, no mês de março, nós batistas, nós trabalhamos um tema, né, de missões mundiais. E às vezes a gente fica preso, assim, missões mundiais, vai falar do mundo, missões nacionais, sobre o Brasil, estaduais, Mato Grosso do Sul, regionais, Campo Grande. Na verdade, missões é o tempo inteiro, né? A gente, embora o foco às vezes mude, mas missões a gente tem que falar o tempo inteiro, não é só quando tem uma campanha. E alguém lembra aqui qual que foi o tema, assim, o tema que foi abordado, o tema que ainda está sendo falado nesses dias aí sobre missões mundiais? Não? Então vamos relembrar. Viva a compaixão. Esse ato que nós vamos fazer aqui no sábado é viver a compaixão, né? Quando a gente dispõe um tempo nosso, que poderia ser para a gente fazer outra coisa, nosso não, porque tudo é de Deus, né? Mas um tempo que a gente poderia estar fazendo outra coisa, vindo aqui com esse propósito de serviço, é ter compaixão. E nós precisamos viver a compaixão. Só que existe, vamos abrir rapidinho lá em Gálatas, só para a gente começar, vai ser o nosso texto base, Gálatas 2, 20. Vamos lá, eu já tinha deixado aberto aqui, mas já me perdi. Gálatas... Para quem não sabe não lembra onde que está Gálatas, fica ali depois da segunda carta aos Coríntios, tá? E antes de Efésios, Gálatas 2. Esse versículo de Gálatas 2:20 era a divisa, né? É a divisa da campanha de missões mundiais. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando a gente fala de compaixão, a gente tem que sempre pensar no que Jesus fez por nós. Porque não existe uma compaixão maior, né, do que o que Jesus fez por nós. Por mais que a gente faça qualquer coisa, a gente fica o dia inteiro aqui no sábado, não vai nem se comparar.
né, ao que Jesus fez por nós, que foi se entregar na cruz, né, por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e Ele se entregou. Isso é a maior compaixão que a gente poderia imaginar. Eu acho que a gente nem consegue mensurar tamanha compaixão. Só que muitas vezes, quando a gente fala de compaixão, a gente lembra de pena, não é verdade? A gente olha assim para uma situação assim, e aí vem às vezes tem esse sentimento de pena. Só que, sem Jesus, realmente, né, quando a gente olhar para uma situação, uma pessoa que está em alguma situação que necessita de compaixão, se a gente olha com ela sem Jesus, a gente vai realmente ter esse sentimento de pena. Só que com Jesus, a gente vive a compaixão como Ele viveu, porque Jesus, Ele teve compaixão, não foi de pena, Ele não olhou por nós e ficou com peninha da gente, ai, tadinho deles, se não foi eu, que será deles, né? Ele não ficou com pena, mas Ele foi com paixão, separado mesmo, com muita paixão, né? Não foi com pena. O que Ele fez foi por amor. Então a gente só pode agir com compaixão realmente na vida das pessoas quando nós temos Jesus. Porque se a gente não tiver Jesus, a gente vai ter um sentimento de pena. E eu acho que não tem nada assim, bom, deve ter, né? Não sei. Mas assim, as pessoas olharem pra gente com pena. Alguém aqui já sentiu que alguém olhou pra você com pena? Tadinho ou tadinha, é um sentimento ruim, eu não gosto, né? Eu não gosto que me olhem com pena, porque, sei lá, não é legal, eu não acho que não é legal, e Jesus, Ele não olha pra gente com pena, né? É compaixão mesmo, paixão, amor, é assim que nós devemos também, tudo que a gente for fazer, olhar para as pessoas com amor, assim como Jesus. Aí lá no dicionário, compaixão, vamos ver o que o dicionário diz sobre compaixão. Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outros, acompanhada do desejo de minorá-la, ou seja, de diminuir, né? Porque às vezes quando a gente olha com pena, a gente só olha com pena e, ai, tadinho, aí segue o caminho. Né? Compaixão não é isso. Você olha, você tem simpatia, eu até diria, você tem empatia por aquela pessoa e você procura fazer o possível para você ajudá-la naquela situação que ela está vivendo. Então isso é compaixão. Jesus poderia ter olhado por nós com pena e falado assim, ai, coitados, né? Sem mim eles vão para o inferno. Oh, tadinho, sabe? Deixa eu seguir aqui no meu trono de glória. Não foi assim que Jesus fez. Né? Ele se colocou no nosso lugar. Ele realmente, literalmente, Jesus se colocou no nosso lugar. Então isso é compaixão. E a gente só consegue ter esse mesmo sentimento quando a gente tem Jesus. Tá? Quando a gente tem Jesus. Porque às vezes as pessoas que não têm Jesus, elas têm pena, até tentam ajudar, mas querendo a glória para elas. Né? Eu ajudei, então eu mereço um lugarzinho especial no céu. Né? Então tem muitas pessoas que acreditam nisso. Né? Que é por ajudar os outros que vão para o céu, que é por obras, né? E não é isso. Então só tem compaixão, sentimento de compaixão quem tem Jesus. Aí algumas curiosidades aqui. A palavra compaixão aparece 18 vezes no Novo Testamento, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei. Pastor, se for mais, o senhor me corrige depois, agora não. Sendo que 11 ocorrem nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, em relação ao ministério de Jesus. Então olha só, 18 vezes no Novo Testamento, dessas 18, 11 vezes nesses 3 evangelhos relacionados ao ministério de Jesus. Aí eu pergunto para vocês, Jesus tinha ou não tinha compaixão? A gente poderia dizer que a marca de Jesus era a compaixão, que tudo o que Ele fazia era com paixão. Ele não fazia simplesmente por fazer, Ele fazia realmente com paixão, com amor, intencional, porque Ele sabia onde Ele queria chegar. Então, a compaixão realmente era a marca de Jesus. Sem Jesus, a gente já sabe que a gente não pode, né? Nós não podemos viver a compaixão. E para viver essa compaixão, eu preciso deixar Cristo viver através de mim, que é o que a gente leu lá em Gálatas, já me perdi aqui, 2:20, né? Que diz, vou repetir para os irmãos, só para a gente
não se perder. A gente digo eu, tá? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se eu tenho Jesus, eu quero viver essa compaixão com Jesus através de mim. Então, as minhas atitudes, aquilo que eu vou fazer, não é mais o que eu quero, mas é o que Jesus quer, o que Jesus deseja. Ou seja, a minha vida inteira vai ser para servir a Ele. Aí diz assim: agora tenho na carne esse viver que agora, essa vida que nós temos, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou. Então, aqui está justificando o porquê que a gente tem que agir com compaixão, né? Porque eu tenho Jesus, eu sou uma nova criatura, então Ele vive em mim. Então, a partir de agora, não vivo mais eu. Sabe, às vezes o meu eu antes olhava e tinha pena. Ai, tadinho, e não fazia nada. Agora é diferente. Eu tenho Jesus, Cristo vive em mim. Então eu vou começar a agir com paixão. Vou fazer realmente aquilo que Jesus faria, né? E o que Ele fez por nós, tá? Então, vemos os milagres. Quando a gente vive com compaixão, nós vemos e vivemos os milagres de Deus na nossa vida, porque nós começamos a ver o agir dele na vida das pessoas. Então isso vai fortalecendo a nossa fé. Então eu tenho uma atitude de viver agora essa nova vida em Cristo, para a glória dele. E eu começo a ver, porque Deus começa a multiplicar, Deus começa a abençoar vidas através da gente. Isso é incrível. Isso é muito bom quando nós vemos vidas sendo abençoadas através das nossas vidas. Não, mas não é porque a gente é uau, super, né? Não, mas é porque Ele está vivendo em mim. Então, as minhas atitudes estão condizentes com Jesus. Então, eu vou ter os sentimentos de Jesus, as ações de Jesus. Então, nós vamos ver e viver milagres. Não é incrível isso? Ver e viver milagres? A gente acha que milagre é, nossa, só o... Isso acontece também, porque o Senhor é poderoso, mas o cego vê, o coxo andar, o morto... A gente acha que são milagres, são só esses eventos assim, magníficos, mas não, no dia a dia, né? O Senhor agindo através das nossas vidas. Então agora a gente vai rapidinho compartilhar o que acontece quando nós vivemos a compaixão. Nós vamos falar de três histórias bíblicas bem conhecidas, que a gente pode aplicar também na nossa vida, tá? Então, quando nós vivemos a compaixão, quando você vive a compaixão, nós vamos para onde os nossos pés não podem ir. Então, aí quando a gente lembra de missões, né? Eu cresci na Igreja Batista, então eu já vi muitas campanhas de missões, eu já decorei algumas frases, assim, uns chavões, né, de missões, que diz que missões a gente faz com os nossos pés, né, os pés daqueles que vão, que missões nós fazemos com as mãos, né, daqueles que não, os joelhos daqueles que oram, as mãos dos que ofertam. Então a gente já sabe que a gente pode realmente ir, os nossos pés podem ir aonde a gente não está, quando a gente abençoa a vida de missionários. Então, quando a gente ora por missionários, os nossos joelhos estão lá, sustentando aquela obra, né? Através da oração. Quando a gente oferta, a gente contribui, as nossas mãos também estão ali naquele trabalho. Então, vamos lá. O primeiro personagem bíblico, eu já vou pedir para alguém abrir aí rapidinho, só para a gente acompanhar. A gente não vai ler tudo porque são textos um pouquinho longos, né? 10 versículos. Mas lá em Êxodo 2, de 1 a 10, aí nós temos aqui, ó, em Êxodo 33, só vou ler o texto-chave desse tópico, Êxodo 33, 11, que fala assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Aí essa história bíblica, que está em Êxodo 2, de 1 a 10, é a história de Moisés. Todo mundo já conhece a história de Moisés, né? Moisés, lá o menininho do cesto, que a mãe lá deixou por conta daquela matança que estava tendo lá, né? Então todo mundo já conhece. Mas se a gente fosse colocar para uma situação de hoje, a gente diria que Moisés era uma criança que estava em situação de risco, um bebê, né? Então imagina um bebê. É que a gente já está tão acostumado com a história que a gente já acha normal, mas não é. Imagina um bebê hoje, você deixar a mãe, já está chegando o dia das mães aí, o coração das mães já fica, né, todo sensibilizado. Imagina uma mãe
coloca um bebê num cesto e entrega. Tipo, Deus, está nas tuas mãos, sabe? Literalmente. Se a gente fosse colocar essa realidade hoje, será que a gente faria ainda mais nessa semana, no Dia das Mães? Eu não tenho coragem de abandonar nenhum gato. E olha que eu tenho um monte de gato lá em casa, eu não tenho coragem de abandonar um gato. Né? Mas foi uma situação ali que a mãe foi levada ali, Joquebede, foi levada a tomar essa atitude, né? Então, assim, Moisés, ele foi uma criança, um bebê ali numa situação de risco, né? Que ele foi ajudado, só que ele foi ajudado pelos pais, teve ajuda ali dos pais, teve ajuda de quem mais? Quem ficou escondidinho lá de trás do mato, lá? A irmã. Foi ajudado por quem mais? Pela filha de Faraó, né? E ele cresceu, Deus tinha um propósito na vida de Moisés, mas antes dele ser levado para o palácio, né? Ele estava numa situação de risco, estava na rua, vamos dizer assim, né? Estava no rio, tudo bem, mas como se fosse, a gente num córrego, né? Lá no centro da cidade, num córrego. Estava numa situação de risco, né? Então a pergunta que eu quero fazer aqui para a gente pensar: por que Moisés estava dormindo no cesto e não na sua casa? A gente sabe da história, né? O pano de fundo que tinha atrás. Por que ele queria? Não, porque ele não tinha nem condições de escolher nada, né? Naquele momento. Pela situação que obrigava ele a isso. É muito fácil. Aí, como eu disse, a gente está falando sobre missões, né? O tema de missões. Então, assim, tem alguns relatos de missionários que trabalham, né? Tem missionários que trabalham aqui mesmo na nossa cidade, nas ruas, ajudando pessoas que estão em situação de risco. E às vezes a gente acha que precisa ir lá para o outro continente para ver essas situações. E daí a gente só foca, missões mundiais, vamos focar só lá. Mas aqui também acontece. Aqui também tem pessoas em situação de risco. E assim como Moisés, a história de Moisés está sendo usada aqui para mostrar, não foi algo que ele escolheu. Moisés estava com uma situação de risco ali, tá? A gente conhece a história a fundo, qual é o propósito de Deus, ok. Mas às vezes a gente olha para pessoas que estão morando na rua e isso não causa mais nada na gente, porque isso já está muito comum. A gente vai, por exemplo, quando você vai lá no centro da cidade, tem lugares, seja sincero, que Deus está vendo, né? Não tem lugares que você já fica meio com medo de ficar com o vidro aberto? Às vezes, dependendo do lugar, todo semáforo tem alguém pedindo alguma coisa, né? E às vezes a gente está tão acostumado já com isso, sabe? Já virou tão assim, e às vezes a gente olha e a gente tem pena. Sim ou não? Ai, nossa. Aí você começa, às vezes eu estou no semáforo, vejo alguém, eu começo a pensar na vida daquela pessoa. Quase que perco o semáforo abrir, eu estou ali pensando, falei, meu Deus, por que fez essa pessoa estar ali e tal, não sei o quê. Começo a tentar fazer uma retrospectiva da vida das pessoas, o que levou ela ali. Né? Mas eu poderia, assim, né, a gente pensar que ninguém escolhe. Tá, tem uma escolha? Tem. Mas, assim, naturalmente, nós queremos o que é melhor para nós. Só que às vezes a gente já julga quando a gente vê pessoas moradoras de rua. Né? A gente já começa a falar, é o vício, tá lá, é droga. A gente sabe que tem tudo isso. Só que, e por trás daquilo? Já paramos para pensar o que levou? Então, a compaixão é isso, é você não olhar com desprezo, sabe? Eu sei que a gente tem medo às vezes, né? Até se você está num lugar e vê uma pessoa toda suja, com as roupas rasgadas ali, você vê que é morador de rua, a gente já não fica meio assim? Já pega a bolsa? Não é verdade? Então isso é para a gente pensar. Como que a gente está agindo, né? Tá, mas qual seria a Linete o jeito certo então? Não sei. Deus nos ajuda. Porque a gente quer, é Cristo que vive em mim. Então a gente quer ter uma nova postura, mas de que forma? Aí legal, a gente vem, faz uma caravana a cada 2 meses, e nesse meio tempo aí, as pessoas continuam, e aí? Né? Então assim, nós precisamos olhar com compaixão mesmo, não só pena, porque o que a gente tem olhado muitas vezes é com pena, né? E às vezes isso não faz muita diferença nas pessoas. Aí aqui eu tenho um relato de uma missionária que eu vou ler rapidinho. Essa missionária que ela está falando de um lugar chamado Medellín, na Colômbia.
tá? E eles trabalham com esses moradores de rua lá. E eles estimam-se que nessa população de moradores ali há mais de 6.500 pessoas, só que não tem um número exato. Então essas pessoas, a gente sabe que a rua, quem mora na rua está suscetível a tudo, né? Drogas, vícios, violência, morte. Hoje mesmo, foi hoje que o tempo mudou, ontem, né? De ontem para hoje. Quantas pessoas estão aí agora na rua? Nesse tempo. E às vezes a gente não está pensando no casaco que a gente tem que comprar, porque o nosso já engordou um pouquinho, tem que mudar o casaco. As crianças, a calça está lá no meio da canela, vamos lá comprar roupa para a criança, né? E aí? E a vida daquelas pessoas que estão ali? Glória a Deus que existem muitas igrejas e muitos missionários que atuam também, ajudando essas pessoas. Mas a gente não pode ficar alheio a essa situação. Nós precisamos orar que seja, né? Eu não consigo ir, tá? Então, o que eu lembrei quando a gente age com compaixão, você pode ser os pés você pode ser os pés, você não pode ir lá, mas você pode abençoar de outra forma, tá? Para onde os seus pés não podem ir, de repente você não pode ir lá, mas você pode de alguma maneira ajudar, de alguma forma, né? De alguma maneira. Então, nós somos os pés de Jesus para levar amor aos que sofrem nas ruas. Como? Através das nossas orações, através das nossas ofertas, né? Aí depois a gente viu o que Deus fez lá na vida de Moisés. Moisés era um bebezinho que estava numa situação de risco, mas Deus tinha um plano para a vida de Moisés. E Deus levantou ele como um instrumento depois para libertar o seu povo, né? Então Moisés ele fez uma obra lá na frente depois, porque Deus usou a vida dele. Então Deus disse a Moisés: se levante, caminhe, né? Que ele ia usar Moisés para libertar o povo ali. Então Deus também ele nos chama a essa obediência, né? Para nós abençoarmos pessoas através das nossas vidas. Ou o segundo ponto, quando nós vivemos a compaixão, nós vamos aonde as nossas mãos não podem tocar. Então assim, falando lá da situação de rua, eu talvez não possa ir, mas eu posso de alguma maneira, os meus pés podem ir lá sem eu estar lá, né? Eu posso ajudar de alguma maneira, e é isso que a gente tem que colocar na nossa mente. Agir com compaixão, nem sempre é você ir lá, mas você de alguma forma abençoar quem está indo. Quando a gente vive a compaixão, nós também, as nossas mãos, né? A gente vai onde as nossas mãos não podem tocar. Aí vem uma outra história bíblica, que está ali no livro de Mateus 14, de 13 a 22. Quem quiser abrir para conferir, Mateus 14, de 13 a 22, é uma história de um menininho bem conhecido, apesar de que o nome dele nem aparece, né? Ele é bem conhecido, não pelo seu nome, mas pela sua atitude, tá? Então aqui a gente tem a história ali do 13 em diante. Deixa eu ver aqui onde que está. Aqui começa Jesus falando, deixa eu ver, Mateus 14, só para a gente conferir aqui, Mateus 14, de 13 a 22, falando sobre a multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes, né? Uma história também bem conhecida. E a pergunta é: o que esse menino tinha nas mãos dele? Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? Não sei. Mas ele tinha o poder de Deus ali, que ia poder alimentar aquela multidão. Então, para ele, era um lanchinho dele, né? Era um menino precavido. Falou assim: olha, eu sei que o negócio vai demorar, né? Porque onde Jesus vai, a multidão vai. Então pensa, vou levar meu lanchinho. Mal ele sabia, não se sabe dizer, né, se sabia ou não, mas o fato é que ele levou ali, com as mãos dele, ele levou o poder de Deus ali. E o Senhor Jesus pôde usar, né, aquele menino. Não foi ele que multiplicou, não foi ele que distribuiu, mas através das mãozinhas dele, do lanchinho que ele levou, ele pôde abençoar aquela multidão. Então, como eu disse, a gente não sabe quem era esse menino, a gente não sabe quem eram os pais, se ele estava sozinho, se ele estava com os pais. Nós não sabemos, né, os detalhes,
Mas a gente sabe que ele tinha nas mãos dele aquilo que aquela multidão precisava. Ele talvez não sabia, não tinha a dimensão disso, mas ele tinha nas mãos dele. E o Senhor pôde usar. Ele poderia agir com egoísmo, falar, opa, que isso, é pra lá, meu lanche, né? Eu sou professora, às vezes eu vejo aluno brigando por causa de lanche, falando, eu fiquei com meu lanche, não sei o quê, dá minha bolacha, não sei o que ele, né? E ele não, ele levou o lanchinho dele e ele dividiu. E Jesus pôde abençoar fazer um milagre, né? Se fazer conhecido ali. E aí nós temos um outro relato, para quem não conhece. Missões Mundiais tem um projeto chamado PEP. Esse projeto é um projeto de alfabetização, eles ensinam crianças, né? Então eles vão nessas regiões onde a educação é carente, nesses lugares ali onde é difícil o acesso à educação, e eles trabalham com o PEP. Então, o que usa no PEP? O que a gente usa para estudar? Caderno, livro, né? O lápis, borracha, né? Material. Ah, mas eu não posso ir lá ver esse PEP. O que é esse PEP? Eu não consigo ir, não sei nem onde que é. Mas você pode abençoar. Sempre tem, né? Uma forma de você contribuir para em algum lugar do mundo. Ou às vezes não precisa ir lá no PEP. Mas a gente mesmo está com a campanha aqui, ó. Vamos falar de criança em risco, então? Casa Peniel. A gente está aqui, ó, pertinho de nós, né? Ah, eu não posso ir lá no PEP, é longe. Onde que é? Que continente que está? Mas a gente tem a Casa Peniel aqui. Crianças também que estão em situação de risco e que precisam de doações, né? E quantas outras crianças na periferia também que não precisam de doação? Que às vezes, se bem que a gente, graças a gente vive numa cidade onde tem esse recurso, né? Na escola pública mesmo tem material, amém, glória a Deus. Mas eu penso que nos lugares mais distantes as crianças não têm acesso. E aí, o que a gente pode fazer? Então, não é só ficar no campo assim da teoria. Ai, compaixão, ai, vou ter compaixão, ai, compaixão. Vamos agir, procurar coisas práticas. Aonde que eu posso agir com compaixão? Aonde está precisando? Que lugar que está precisando? Vamos pesquisar. Eu acho que o que não falta é lugar onde está precisando, né? Se a gente der uma pesquisada ali, a gente sempre vai estar encontrando algum lugar que a gente pode abençoar, que a gente pode ajudar. Então, nós somos a resposta, assim como aquele menino, ele foi resposta para aquela multidão faminta. Jesus poderia fazer uma pergunta, Jesus poderia fazer de outra forma? Se não tivesse aquele menino na história, Jesus poderia fazer? Claro que poderia, Jesus é Deus, Ele é poderoso. Só que olha que bênção, Ele olha para nós, Ele fala assim, eu vou dar a oportunidade dessa pessoa também ajudar, fazer parte desse mover. Então quando a gente abençoa algo, quando a gente oferta, quando a gente vem ajudar, cuidar de um brinquedo que seja, quando a gente doa uma caixa de leite, um produto de higiene, nossa, você não está sendo super-herói. Na verdade, você está tendo o privilégio de ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém. Olha que maravilha, você está vendo ali um milagre e vivendo um milagre de Deus na vida de alguém. Isso é ter compaixão com Jesus, né? Então nós precisamos nos colocar, Senhor, eu quero ser resposta, né? Você pode ser resposta em algum lugar que tem indagações, algum lugar que alguém está questionando alguma coisa. Às vezes tem muitos lugares, às vezes perto do seu trabalho, ou na sua rua, ou em algum lugar que pessoas estão falando assim, será que Deus existe mesmo? É uma pergunta. E aí? É uma indagação. Você pode ser a resposta. Não indo lá e pegando, eu digo que Jesus, Deus existe, viu? Essa é a resposta. Não é. Mas através da sua atitude, Deus pode ser visto. As pessoas podem ver Deus através da sua vida com as suas atitudes. Então, você quer ser resposta de Deus a um mundo cheio de dúvidas? Se você quiser, amém. Porque o mundo está carente disso. Né? E você tem a oportunidade de ser essa resposta. Terceiro ponto, caminhando já para o final. Quando você vive a compaixão, você vai onde os seus olhos não podem ver. Aí lá em 2 Reis 5,15 diz, agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. A história bíblica que nós vamos aqui só falar rapidinho é uma história também conhecida, que está ali em 2 Reis
Reis, né? Segundo livro de Reis, capítulo 5, de 1 a 19, que fala, alguém poderia dizer? Alguém lembra que os estudiosos aí da IBD? Exatamente, a escrava de Naamã, né? A gente foca muito em Naamã, aquele que não queria se sujar na água, aquele, né, com topetão, a gente foca muito em Naamã. Mas e aquela menina ali da história, a escrava, né? Então, vários anos se passaram, quando a gente estava falando de Moisés lá, né? Vários anos se passaram da história de Moisés, a saída do Egito, aí nós encontramos uma outra criança. A gente estava falando de Moisés, criança numa situação de risco. E essa outra criança, gente, ela também estava em situação de risco, sim ou não? Por que ela estava em situação de risco? Ouvindo o barulho da caixa? É o nosso grilo. Ela era uma escrava. Então pensa numa criança escrava. A gente não tem muito essa ideia de escravidão nos tempos de hoje, graças a Deus. Mas às vezes a gente vê alguma coisa que aparece na TV, né? Uma pessoa que estava escrava lá, como apareceu recentemente, né? Uns casos aí. Mas essa menina, ela estava numa situação de risco. A gente também não sabe o nome dela. A gente não sabe qual família ela pertencia. Tem-se por aí uma base que ela tinha uns 12 anos, então ela era uma pré-adolescente, né? Então imagina uma pré-adolescente com seus sonhos, né? Com as suas expectativas, seus projetos, e ela teve que adiar e interromper. Então imagina um adolescente hoje aí, né? Você vai parar o que você está fazendo, porque você vai ser levado escravo para outro lugar. Primeiro que adolescente já não gosta muito de, né? Agir, tem que ir lá, vamos fulano, vai, vamos lá, né? Então o adolescente já tem aquela coragem ali. E essa menina, ela, né, como adolescente, estava começando a sua vida, ela tinha sonhos, né? Ela tinha projetos. E ela foi tirada ali do povo de Israel pelas tropas da Síria, e ela foi levada cativa, né? Foi colocada como escrava lá na casa de Naamã, que era o comandante do exército, era um homem poderoso, e ela tinha, como foi falado, né? Ela tinha sonhos, né? Só que ela não esqueceu daquilo que ela tinha aprendido, a sua fé, que tinha sido bem firmada. Nós temos uma adolescente aí que tinha uma fé firmada no Senhor. Uma menina que ela aprendeu, porque a gente sabe aí na pedagogia que é o melhor período, a infância é o melhor período para se falar de Jesus. O melhor período para se ensinar algo, né? Porque a mente está ali, tranquila, né? O cérebro está ali pronto para aprender. É mais difícil você ensinar uma criança do que um adulto que já está vamos dizer, o HD já está bem cheio, né? Então, ela foi bem instruída, ela foi bem ensinada. E a fé dela prevaleceu. E Deus, mesmo assim, mesmo que ela era uma menina de fé, uma menina, né, provavelmente que ia na IBD, que fazia sua rotina de oração, uma menina ali fervorosa no Senhor, Deus não impediu que ela fosse escrava. Mesmo assim, ela se tornou escrava. Mas por que Deus permitiu? Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Às vezes a gente acha assim, não, eu sou uma pessoa de oração, eu busco ao Senhor, eu faço meu devocional, que o Senhor me livre de todo, que o Senhor, né, vá na minha frente, destruindo tudo, que nada. Se para cumprir o propósito de Deus a gente vai passar por uma situação difícil, ou até uma situação de risco, o Senhor ele vai permitir, só que a diferença é que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos proteger e Ele vai cumprir o seu propósito. Não quando você se coloca, não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, a gente tem que largar a mão daquilo que a gente, parar de se apoiar naquilo que a gente quer. Porque quando a gente para de se apoiar naquilo que a gente quer e realmente começa a dizer, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, olha que versículo forte. A gente fala porque a gente acha bonito, né? A gente acha crente falar isso. Mas já parou para pensar na realidade desse versículo? Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim.
Então você sabe os propósitos de Deus? Deus já detalhou para você tudinho como vai acontecer? Não. Então, às vezes, pode acontecer algumas situações na nossa vida que você vai falar: opa, eu não tinha pensado nisso, né? Não estava nos meus planos ser escravo aqui, ficar longe da minha família. E aconteceu na vida daquela menina. Ela passou por isso. Mas Deus tinha um plano, por quê? A gente já sabe o final da história. Qual era o propósito de Deus? Era que aquela menina fosse uma missionária ali dentro da casa de Naamã, né? Que ela fosse a boca de Deus ali naquele lugar, para resolver aquela situação. E a gente já sabe do desfecho, né? O que o Senhor fez através da vida dela ali, né? Ela falou sobre o profeta e o milagre aconteceu. Então não haveria, poderia, mas sim, tenho a certeza, a menina, ela não falou assim: talvez, se você poderia. Ela tinha convicção daquilo que ela estava falando, que ela estava instruindo, que ela estava direcionando, né? Então ela acreditava que Deus e o profeta, né, através do profeta, poderiam curar. Então ela encaminhou. Então às vezes você não é você que vai solucionar o problema de ninguém, mas você pode apontar o caminho para alguém. Você conhece alguém que você está vendo ali que parece que a olhos humanos não tem jeito a vida daquela pessoa? Não chega lá como super-herói: não, vem cá que eu vou orar por você e agora as cadeias vão cair. Não, mas você pode orar? Pode, mas às vezes não é Deus. Deus não vai usar a sua vida nesse sentido, mas vai usar a sua vida como resposta para encaminhar essa pessoa a algum lugar. Então quando você convida alguém para vir à igreja, você está sendo a resposta de Deus para a vida daquela pessoa. Quando você convida alguém para vir numa caravana, né, num projeto, num culto de mulheres, num culto de crianças, você está sendo a boca de Deus ali. Deus está usando você para apontar um caminho para aquela pessoa. Você já fez muito. E o Senhor, Ele vai continuar aquilo que Ele planejou. Tá? Então, Naamã, o que ele disse? Agora sei que só em Israel existe o Deus verdadeiro. Então, através disso, uma menina por trás, uma criança que não falou assim: eu estou escrava mesmo, não quero saber desse homem, não. Olha, é um comandante de exército, grosso, nem cumprimenta nada, nem não quero saber dele, não. Ela não olhou para a situação dela, mas ela olhou o que Deus poderia fazer através da vida dela, tá? Então, o que essa menina viu, né? O que essa menina estava vendo? Ela estava vendo que Deus poderia fazer um milagre na vida daquele homem, mesmo quando não estava bem. A vida dela não estava bem, não estava nos planos dela aquilo, mas ainda assim, às vezes é que quando as coisas não vão bem na nossa vida, a gente às vezes esquece, né, do propósito de Deus, e a gente acaba olhando muito para nós: nossa, está doendo, está machucando. E Deus, Ele está trabalhando isso na sua vida, porque Ele quer que nesse momento você tenha compaixão pela vida do outro também. Não olhe só para você, não seja egoísta a ponto de querer só para você. Então, aí aqui tem um relato também de uma missionária, né, de crianças que conhecem a Jesus e levam Jesus para dentro de suas casas. Então, aqui fala de uma menina, né, dessa missionária, que era uma delas, na ilha dominicana. Os seus pais não eram cristãos e não frequentavam a igreja, mas essa pequena criança não faltava a nenhum culto. Um domingo pela manhã, ela ensinou sobre como devemos estar preparados para a volta de Jesus. A menina e os outros faziam muitas perguntas cheias de curiosidade sobre esse assunto tão emocionante. Ao finalizar, todos foram para suas casas para regressar para o culto da noite. Ela disse que estava na porta do templo, recebendo os que chegavam para o culto da noite. Quando chegou a Stephanie com uma mochila nas costas, ela se surpreendeu, mas não deu importância, pensando que os pais deveriam estar planejando levá-la a algum lugar depois do culto, e por isso já estava com a mochila. Só que, para surpresa dela, a mãe veio logo em seguida me perguntando a razão dela ter dito a Stephanie que trouxesse a mochila. Surpreendida, ela chamou a menina missionária e perguntou o que tinha na mochila. Ela abriu e mostrou lá uma toalha, sabonete, escova, pasta dental, um biscoitinho e sua boneca preferida. Quando a missionária perguntou por que ela tinha trazido tudo aquilo, ela olhou com muita surpresa, como se não estivesse entendendo, e disse: missionária, você hoje de manhã disse que Jesus vai voltar a qualquer momento e temos de estar preparados. Então eu já estou preparada, minha mochila já está pronta. Né? Então, quando essas crianças aqui, a gente está falando de crianças em outro lugar, né? em outra região, mas as crianças, elas, como você leva, como eu já disse, ensina a criança, ela leva a sério.
Então, se tem uma época que a gente precisa ministrar urgentemente, é essa época da infância, porque nós vemos que o mundo está aí, ó, o tempo inteiro, tudo está tentando tragar as nossas crianças, e nós não podemos menosprezar, levar a mensagem para as crianças. Então, quando a gente prega para as crianças, quando a gente evangeliza uma criança, nós estamos ganhando uma vida inteira para Jesus. Então, eu trouxe aqui algumas histórias de crianças sendo usadas por Deus. Então, a pergunta ou a conclusão, se as crianças podem ser usadas por Deus, como foram usadas na Bíblia, a gente vê também muitas crianças que vêm à igreja, às vezes sozinhas, e levam a mensagem, e nós? Será que nós também não podemos ser usados? Mais ainda? Será há diferença entre a gente e as crianças? A gente sabe que a criança está com o coração mais receptivo, mas elas levam a sério aquilo que é ensinado. Nós precisamos também colocar em prática e levar a sério aquilo que está sendo ensinado o tempo inteiro, né? Quando a gente sai ali, é a hora da gente agir, de nós colocarmos em prática, senão a gente só recebe, e é a hora de praticar. Você quer ser resposta de Deus para a vida de alguém? Você quer agir com compaixão, assim como Jesus teve compaixão da sua vida, com empatia? Então, nossos desafios, quais são os nossos desafios? É o de sempre. É só a gente colocar em prática, a gente já sabe quais são os nossos desafios como cristãos. Orar, a gente tem que orar para fugir das tentações desse mundo, para ter força, para resistir, né? Para não desanimar. E pelos missionários também, a gente tem que orar para que eles também resistam, porque eles são humanos também. Eles também estão sendo tentados o tempo inteiro a desistir. Então nós podemos orar, e a nossa oração faz muita diferença na vida de missionários. A gente acha que não. Só que se a gente já vai orar com essa fé, já ora assim, Senhor, já desanimado, a gente tem que ter convicção, não, que a nossa oração com fé, ela pode alcançar e ela pode abrir portas aonde precisa ser abertas, né? Nós precisamos ir também. Então, todos nós temos chamados para orar. Primeira coisa, nós somos cristãos. O cristão fala com Deus, relacionamento com Deus, através da oração. Às vezes parece que é puxado, né? Orar. Parece que é difícil vir à casa de Deus. Mas você pode orar em casa também. A gente precisa vir só à igreja para orar, né? A gente tem que ter um tempo em casa também para nos colocarmos diante do Senhor. E ofertar. Então nós podemos atuar dessa maneira, orando, indo, sustentando a obra missionária, nos colocando à disposição do Senhor, tá? Então, só para finalizar, quando você vive a compaixão, relembrando, você vai onde os seus pés não podem ir, onde as suas mãos não podem tocar, onde os seus olhos não podem ver. A gente não está lá na Ucrânia. A gente que falar que os nossos olhos não estão vendo, que a gente vê na TV, né? Mas a gente pode ver Deus agindo, porque na TV não vai mostrar o trabalho missionário. Na igreja, na TV, não vai mostrar o que Deus tem feito lá, vai mostrar só a tragédia na televisão, né? Mas através da nossa oração, Deus ele pode agir lá. Tem muitos missionários lá na Ucrânia e na Rússia também, né? Que estão ali agindo. E o que a gente está fazendo? A gente está olhando com pena para aquelas crianças que estão em situação de risco, para aquelas mães que estão se separando dos seus filhos, dos seus maridos que estão lá em guerra. A gente olha com pena? Não é com pena que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar com paixão. E quando a gente olha com paixão, nós estamos olhando com os olhos de Jesus. Então nós clamamos a Deus. A gente não pode ir lá, mas o Senhor ele pode agir como Ele tem agido. Irmãos, finalizando, Deus, o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Deus ele não precisa de nós para fazer nada. Tudo que Deus determinou vai acontecer, porque Ele é Deus e Ele vai cumprir a sua palavra. Só que quando nós aceitamos um desafio, isso é um privilégio para nós, sabe? Você poder ver e viver o milagre de Deus na vida de alguém. Eu acho que não tem nada melhor do que quando você vê alguém sendo abençoado. Deus usando a sua vida, você sendo abençoado, aquela pessoa sendo abençoada, aquilo é bênção na sua vida. Quando você fala de Jesus para uma pessoa e você vê Deus transformando a vida daquela pessoa, isso é bênção. E não pense em galardão. Não fica pensando só em galardão.
Pense no privilégio de você fazer parte. Lembre-se, tudo que Deus já planejou vai acontecer. Você querendo ajudar ou não, vai acontecer. Porque Deus é Deus. Só que Ele está te dando a honra, Ele está me dando a honra de fazer parte daquilo que Ele tem planejado. Deus quer te colocar no plano dEle, ajudando. Você já está no plano dEle quando Ele te salvou, mas Ele quer te colocar no plano. Vem cá, vou te colocar aqui, para você também agir. Isso é bênção, isso é privilégio, não é peso, é bênção. Então quando você tem condições de ofertar a caixa de leite, é bênção de Deus na sua vida. E você está podendo participar. Olha que honra. Quando você ajuda uma campanha, que seja, quando você vem, quando você vai levar, porque aqui a gente já levou algumas coisas que a gente arrecadou lá para a Casa Peniel. Só o fato de você ir, às vezes você não pode ajudar naquele momento, mas eu fui e eu vi. Você está participando do plano de Deus também. Isso é bênção. É bênção. Então não vamos deixar, sabe, que o ceticismo, que a frieza espiritual, essa frieza, essa falta de amor, a gente sabe que por conta do aumento do pecado, da iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E gente, não é só o tempo que está frio hoje, tem muito coração frio aí, porque a gente está acostumado demais a ver já o mundo do jeito que está, e a gente vai se acostumando. Então vamos parar de olhar o mundo com pena. Não é pena. Pena não vai levar ninguém para o céu. É compaixão. A compaixão de Jesus precisa chegar no coração de todo mundo através de mim, através de você. Eu já falei para Deus: Deus, eu quero ser resposta. E a pergunta é: você quer ser resposta de Deus? Eu já sei onde Deus está me usando, e eu estou muito feliz aonde Ele está me usando. Em qualquer outro lugar que Ele quiser me usar, eu falo: Senhor, eis-me aqui, porque a vida que eu vivo agora não é mais minha, mas é do Senhor. Por isso é um privilégio você poder, sabe, viver. A gente não sabe quantos dias que a gente tem mais de vida, mas eu acho que não tem nada melhor do que a gente saber os dias que me restam. Eu quero dedicar ao Senhor de alguma maneira, eu não sei como, mas Ele vai mostrar. A cada dia o Senhor vai nos mostrar como que Ele quer. Hoje Ele quer às vezes a gente orando, amanhã Ele quer a gente ofertando. É onde está precisando, o Senhor vai nos dando a oportunidade. E é um privilégio nosso dizer sim. Senhor, sim, eis-me aqui. Usa-me, envia-me. Faça o que o Senhor quiser de mim, porque eu quero ser, eu sou tudo. Eu vivo para ti, o Senhor vive em mim. E eu quero ser usada. Então eu não sei se essa palavra tocou ao seu coração. Eu não sei o que você está pensando nesse momento. Que o Senhor venha nos incomodar, sabe? Que o Senhor venha nos tirar da nossa zona de conforto. A gente está muito acostumado a vir à igreja, a fazer a nossa rotina de crente. Mas será que Deus não quer um pouquinho mais de você? Será que Deus não está querendo um pouquinho mais de mim? Então, pergunta para Deus. A melhor pessoa para a gente perguntar é para Ele. Deus, eu sempre volto e meio, eu fico pensando, porque eu sou professora, para quem não sabe, gente. Vida de professora, a gente vive de PL, de planejamento, de atividade, de comemoração, de não sei o que, de prova. Se a gente não se atentar, a gente vai vivendo um ciclo de ter que cumprir muitas rotinas, muitas coisas. E se a gente não sabe, a gente vai vivendo no automático. Eu estou falando da minha profissão, que muitas vezes eu estou vivendo no automático. Se eu não falar, opa, o que é isso? Então eu sei qual é o meu chamado. Então isso tem que fazer parte do plano de Deus na minha vida, porque eu quero incluir. Deus, foi para isso que o Senhor me chamou, então eu quero ser usado aqui. E Deus tem usado, Deus tem feito. Através do meu trabalho Ele tem me usado. E através do seu trabalho Deus tem te usado? Você tem colocado o seu trabalho à disposição do Senhor, ou o seu trabalho é só um ganha-pão? Meu trabalho não é só um ganha-pão, meu trabalho é um ganha-almas para Jesus. Você pode dizer isso também? Amém? Vamos então finalizar? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, quando nós entramos na Tua presença, nós percebemos o quão pequeno nós somos a Deus.
sabe? Mas ainda assim o Senhor nos amou primeiro, o Senhor fez um plano maravilhoso para nos resgatar para Ti. E nós só temos a Te agradecer, a Te louvar, a Te exaltar pela salvação, Deus. Nós pedimos, ó Pai, que todos os dias o Senhor venha nos salvar agora de nós mesmos, ó Pai. Venha nos salvar, ó Deus, do desejo de viver a vida para nós. Muitas vezes a gente está correndo atrás de planos, de sonhos, ó Deus, e esquecendo, ó Deus, o que está aqui em Gálatas 2:20, ó Pai, que a vida que nós temos não é mais nossa, mas ela é do Senhor. Porque nós a entregamos a Deus para o Senhor. Não nos deixe esquecer disso, Senhor. Não nos deixe esquecer, ó Pai, que tudo que tem a ver com a nossa vida, Pai, seja direcionado pelo Senhor, e que o Senhor esteja no centro, conduzindo tudo, e nós só cumprindo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, ó Deus. Obrigada por nos dar mais um dia de vida, para nos permitir viver mais um dia, porque se nós ainda estamos aqui, eu creio que é porque o Senhor ainda quer nos usar em algo, é porque o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas ainda não foi cumprido, ainda não foi concretizado. Que nós possamos a cada dia buscar, ó Deus, esse propósito em Ti. Venha nos ajudar, Senhor, venha nos fortalecer, não nos deixe desanimar, não nos deixe retroceder, mas sempre olharmos para o Senhor, para o nosso alvo, que é o Senhor, ó Pai, consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Pai, nos perdoe, ó Deus, por muitas vezes negligenciarmos, ó Pai, o caminhar com o Senhor, a intimidade com o Senhor, Deus. Nos ajude, ó Pai, a ter essa vida devocional com o Senhor, essa vida de intimidade. Permita que o nosso coração esteja sensível ao clamor, ó Deus, que o nosso coração esteja sensível, ó Pai, e haja compaixão com aqueles que estão ao nosso redor, carentes, ó Deus, principalmente de Ti. Pai, muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus, que nós Te agradecemos e nós Te rogamos. Amém. Amém? Glória a Deus, irmãos. Quem recebeu essa palavra no coração? Depois de quarta-feira a gente sempre está deixando outros irmãos da igreja trazer uma palavra, e a Aurinete não decepcionou. O meu coração tocou, viu, Aurinete? Então fica tranquilo, acho que no coração de todos nós também. Então, o que me chamou a atenção dentro de tudo que você estava ministrando ali, o Espírito Santo te usando, aquela menina escrava de Naamã, ela teve uma visão de que Deus podia agir na vida de uma pessoa que não era da fé dela, né? Isso é muito interessante. Eu acho que isso precisa ser restaurado no coração de muitos evangélicos hoje. Deus pode agir na vida daqueles que não estão dentro da igreja, né? Deus pode agir na vida daqueles que não compartilham da mesma fé que eu. Deus pode fazer algo na vida dessas pessoas, e nós podemos ser o canal, né? Então, a Aurinete é professora, e assim nós temos vários vocacionados, né? Mas a Bíblia fala de uma soberana vocação. Então nós temos as nossas vocações seculares, podemos ter professor, contador, lá eu sou contador, né? Inclusive o contador da igreja, meu particular também, já fez minha declaração de imposto de renda. Enfim, podemos ter as nossas vocações seculares, né? Mas existe uma soberana vocação que é ser cristão. Então ser um contador cristão, ser um professor cristão, ser um bombeiro cristão, enfim, isso vai fazer a diferença no final de tudo. Então, queridos, eu quero que todos fiquem em pé. Eu vou estar orando, encerrando aqui o nosso culto. Foi bênção, né? E nos preparar aí. Amanhã temos nosso quarto dia de oração. Sexta-feira encerramos a nossa campanha de oração, culto de libertação, junto. E no sábado, bem cedinho, vamos estar aqui para nós estarmos então começando a caravana missionária. Oremos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te louvamos por tudo que aconteceu nessa noite, por essa palavra maravilhosa que o Senhor ministrou aos nossos corações, através da vida da Aurinete. Pai, obrigado, porque o Senhor falou conosco, o Senhor nos despertou para o propósito de servirmos, para o propósito de sermos, meu Pai, missionários, evangelistas nessa terra, Senhor. Todos nós temos um chamado em Cristo Jesus para proclamarmos o Evangelho, não só com palavras, mas acima de tudo, com atitudes de uma vida transformada, de uma vida regenerada,
pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, meu Pai. Isso fala muito, ó Deus, na realidade, o mundo precisa ver essa realidade refletida em nossas vidas. Pai, abençoa cada vida que veio aqui, nos leve em paz aos nossos lares, guardados e protegidos debaixo da tua mão de poder. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.